Olá, meus queridos, tudo bem? Vim falar hoje, então, como prometido, sobre o direito penal, três possibilidades aí que acontecem durante o iter criminis que eu já havia falado para vocês, que é aquele conjunto do decurso mesmo do delito. Bom, os institutos que eu vou falar hoje é sobre a desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Vamos lá. Vocês lembram que no iter criminis, primeiro ele começa com a cogitação. Então, o agente ele vai mentalizar, ele vai pensar, ele vai imaginar a forma como ele vai cometer aquele crime, ele vai ter a ideia na cabeça dele. E aí, ele vai começar os atos preparatórios, ele vai começar a preparar, a colocar tudo ali à disposição para começar a executar aquele crime. Então, vai passar aí da fase preparatória, ele inicia a execução. Quando ele iniciou a execução, os atos executórios, ele começa a prática do delito. Antes desse delito se consumar, então no meio ele da execução até a consumação, nesse meio termo, nesse decurso, ele desiste de cometer o crime. Por ele mesmo, nada impede, ele tem a possibilidade de continuar, mas ele simplesmente desiste. Bom, o que vai acontecer nesses casos? Nesse caso, o artigo 15 do Código Penal vai falar que o agente ele só responde por aqueles atos que ele já praticou. Vou dar um exemplo prático. O agente ele tem a intenção de matar alguém, e aí ele decide matar a pessoa com uma arma, e aí ele tem 3 balas ali. E aí ele efetua o primeiro disparo e não consegue matar a vítima. E aí ele efetua o segundo disparo e não consegue matar a vítima. E aí ele vai efetuar o terceiro disparo e ele desiste. Ele simplesmente para. Percebe que ninguém chegou para tentar impedir, ele não escutou barulho de sirene, nada. Ele tinha toda a possibilidade, toda a calma do mundo para concluir aquela ação. Ele, inclusive, tinha mais uma bala, a vítima estava ali imóvel, então ele poderia continuar tranquilamente, mas ele desiste por ele mesmo, por vontade própria. É a desistência voluntária. Voluntariamente ele desiste de praticar aquele ato. Então, o Código Penal ele vai falar que o sujeito só vai responder por aqueles atos que ele praticou. Então, se a vítima, por exemplo, veio a ter uma lesão corporal, ele irá responder por lesão corporal, mas ele não irá responder por crime de homicídio nem tentativa de homicídio, porque a tentativa quando alguma circunstância alheia à vontade, quando algo chega, alguém chega, enfim, acontece alguma situação que impede ele de continuar. E aqui percebam que ele não continua por vontade própria. E o arrependimento eficaz? O arrependimento eficaz, ele basicamente vai acontecer com o fim, no período do fim da execução até a consumação. Então, a gente terminou todos os atos executórios, o crime ele vai se consumar, porém, o agente ele se arrepende do crime. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o que for possível para tentar impedir que o resultado aconteça. Então, se o agente ele não lesionou em nada, ele não impactou em nada, ele não vai responder. Ele só vai responder, assim como na desistência voluntária, pelos atos que ele já praticou. Percebe que a diferença de um para o outro é que a desistência voluntária ela é antes da consumação, mas é antes do fim também da execução. Então, está no decurso ali. O agente ainda tem possibilidade de executar mais alguma coisa. No arrependimento eficaz, ele já terminou a execução do crime, mas ele vai lá e tenta impedir aquele fato. Ele se arrepende e irá fazer com que o resultado lesivo não ocorra. E o arrependimento posterior, o próprio nome já fala, posteriormente, depois do crime, depois da consumação desse crime, a gente vai realizar o ato para reparar esse dano. Mas no arrependimento posterior, precisa ser um crime que não tenha violência nem grave ameaça. Então, por exemplo, o agente ele furtou um objeto. E aí já consumou o crime, ele furtou, ele adquiriu esse objeto, ele foi até a casa dele e ele se arrepende de ter feito isso. Ele volta no local e deixa o objeto intacto, bonitinho, do jeitinho que ele encontrou lá porque ele se arrependeu. Percebe que ele foi até o local, ele devolveu, ele reparou o dano que ele cometeu. E o crime não teve nem violência, nem grave ameaça, nem então ele conseguiu reparar esse dano. Então o Código Penal vai atribuir aí um caso geral de diminuição de pena, justamente para reconhecer a prática do agente de se arrepender do que ele fez e devolver e reparar esse dano. Gente, o prazo
para esse arrependimento eficaz é até o recebimento da denúncia. Mas aí a gente tem uma diferença entre o oferecimento da denúncia e o recebimento da denúncia. O oferecimento da denúncia é quando o promotor faz a denúncia, ele denuncia, ele fica ciente do crime e ele oferece a denúncia. O recebimento da denúncia é quando o juiz recebe, acolhe a denúncia feita pelo promotor. Então, o promotor pode oferecer a denúncia. Se a pessoa se arrependeu, reparou o dano, ela conseguirá esse instituto do arrependimento. A partir do momento que o juiz recebe a denúncia, aí pronto, aí não tem como mais acontecer esse instituto do arrependimento posterior. Eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham conseguido entender esses 3 institutos muito bacanas do direito penal, que costuma cair muito em provas. Se você gostou, deixa o like, deixa seu comentário. Se ficou com alguma dúvida, me fala aqui também para eu tentar te responder da melhor maneira possível. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo de conteúdo.